Amigas e amigos, muito importante a votação desse projeto de lei do abuso da autoridade, né? Isso aí sinaliza que essa parte, né, de cachorros loucos, essa parte lavajatista, né, o cerne do bolsonarismo, né, do seu discurso totalitário, autoritário, né, vai se isolando. É uma tendência. Evidentemente que como eles vão reagir a isso, ainda não dá para saber, né? Qual é a força política disso, né? Como a gente precisa ainda, evidentemente, de termômetros. Os jornalões ainda não publicaram editoriais sobre isso. Possivelmente isso vem aí, né, nos próximos, se não amanhã, já no dia seguinte, que a votação foi feita nesta madrugada. Eu estou gravando aqui no dia 15 de agosto de 2019. E na virada, não foi na madrugada, foi na noite de ontem, né? Mas ainda, certamente, eles não tiveram tempo de analisar o significado de tudo isso. A votação foi avassaladora, 300 não sei quantos contra 87, né? O que significa que existe sim um movimento no sentido de isolar o bolsonarismo, né, o lavajatismo, e isso, sem dúvida, que nessas alturas do campeonato é um fator muito positivo, né? É isso, como eu disse, ainda não dá para saber a força da reação, né, dessa extrema-direita, do autoritarismo, do estado de exceção, né, dos violadores do Estado Democrático de Direito. É que eles criaram um espectro, eu tenho comentado isso aqui, falei em vídeos recentes, né, que eles criaram um espectro, o centro desse espectro, que é a trupe de Sérgio Moro, né, comandada pelo Deltan Dallagnol, que é o lugar-tenente do Sérgio Moro. O Sérgio Moro é uma espécie de mentor e o Deltan é o executor. Como funcionam as quadrilhas, né, as organizações criminosas, como disse o Gilmar Mendes, ministro do STF, ela funciona assim, quer dizer, tem os seus soldados e tal, né, que é típico desse tipo de gente, né, corrupta, depravada, né? Não é à toa que eles se encaixaram perfeitamente no esquema do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro é essa verborragia, né? Voltou aí de novo a soltar, né, a sua verborreia, né, lá no estado do Piauí, dizendo que vai mandar os comunistas embora, os socialistas, né, atacando de maneira grosseira, obtusa, né, vulgar, chula, os governadores do Nordeste, atacando a chapa lá da Argentina, do Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner, né. Tudo isso, evidentemente, que tem uma lógica, né, geopolítica. O Bolsonaro não fala por ele é dirigido, comandado pelo Donald Trump, ele é uma peça importante aqui na América Latina, nesse importante espaço da geopolítica, da política norte-americana, fontes de matérias-primas, de riquezas naturais, de força de trabalho, petróleo, essas coisas todas. Eu fiz um artigo nesse quadro de crise mundial gravíssima, né, eu fiz um artigo sobre isso, vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada, né, aprofundando essa questão, né, eu comentei isso no vídeo passado. Nesse artigo eu aprofundo, né, o sentido, né, dessa verborragia agressiva, né, esse discurso escatológico do Jair Bolsonaro, né, qual o sentido disso? Quer dizer, tem a parte, né, de cachorro louco, ele vai alimentando os cachorros loucos. Estavam lá os cachorros loucos, comentei no vídeo passado lá, mito, né, e evidentemente que tem a parte que a gente precisa considerar, né, os ciclos de implantação do projeto neoliberal, do autoritarismo, né, do mundo do capital. Enfim, eu comento isso no artigo que eu deixo aqui, convido vocês à leitura e à divulgação. Agora, um outro fator importante para a gente analisar e considerar é a reação da própria Lava Jato. Coisas ridículas, o Deltan, por exemplo, comparando com as mãos limpas, aquela operação da Itália, né, de suposto combate à corrupção e tudo mais. Fizeram livros e tal, o Sérgio Moro falou muito disso, lançaram até um livro aí que tem o prefácio dele, falando dessa operação Mãos Limpas, né? Evidentemente que isso é um truque de mandrake, é mandracaria pura, né? Precisaria analisar lá a operação Mãos Limpas, né? Pela repercussão midiática que isso teve na época, evidentemente que não se compara com a operação Lava Jato no Brasil, que teve uma dimensão política muito maior, ela foi muito mais inserida,
né, na vida política do país, na dinâmica do país, influenciando consequentemente na dinâmica social, na dinâmica econômica. Foi um golpe, o epicentro do golpe, numa organização criminosa, de vigarista, etc, etc. Certamente não tem paralelo com a Operação Mãos Limpas, em todos os aspectos, inclusive da bandidagem dessa gente toda aí. O seu sentido estratégico, né, para retomar o Estado, o governo do Estado, para eles reassumirem, né, o Estado depois desse ciclo de governos democráticos e progressistas em boa parte da América Latina, o Brasil como epicentro, né, como casa de força da região, em aliança com a Argentina, que são dois grandes países, como eu disse no vídeo passado, lembrando o Muniz Bandeira, no livro A Formação dos Estados na Bacia do Prata, né, que ele comentava isso, quer dizer, a Argentina e o Brasil formam aqui uma economia com potencial da União Europeia, e tudo isso, evidentemente, que tem influência na geopolítica. Depois formaram a Unasul, entraram no BRICS, né, criaram a multipolaridade, o comércio sul-sul, né, e é evidente que a Casa Branca reage, pois esse traste aí, que esse presidente é desqualificado, e esses ataques que ele faz à Argentina, ele está atacando a Argentina, na verdade, né, o povo argentino e tudo mais, ao atacar a chapa Fernandes Kirchner, né, ele está evidentemente sendo ventríloco do chefão da Casa Branca. Mas eu destrincho isso no artigo, enfim. Voltando à questão da reação da bandidagem da Lava Jato, essa história do Deltan Dallagnol, a sua miniatura, né, possivelmente o frasista de porta de rodoviária de Banheiro também se manifestou, não tive tempo de verificar ainda. Mas eu vi aqui a manifestação da sua miniatura, o Robertson Pozobon, que ele chama de Robinho. É o que? Parece um ganso assustado. Aí ele saiu correndo, já foi lá acho que no Twitter, não sei onde que ele falou aí. Interessante o que ele falou, vou ler aqui. Que ele disse: defensores da aprovação apressada da lei de abuso de autoridade disseram que ela também se aplicaria ao legislativo. Você encontrou algum artigo estabelecendo prisão de parlamentares que legisle com manifesta intenção de garantir impunidade própria ou de terceiros? Quer dizer, a lógica é o seguinte, né, vão prender a gente, não vão prender eles e tal, né? Se ele fosse minimamente honesto e decente, ele teria dito o seguinte: não pode aqui, não pode lá. A lei teria que ter também lá, porque aqui também não pode. Agora é isso, né? A intelectualidade rebaixada, rasa, né? A ideologia limita essas pessoas à cognição. Isso é tipo de cachorro louco, né? Quer dizer, ele assume, eu sou o bandido, então, né? Agora precisa também punir os bandidos de lá e tal. Se fosse honesto, eles dizem, não, aqui não tem isso não. Né, pode aprovar a lei aqui, que aqui não tem abuso de autoridade. Aprova lá para quem tem abuso de autoridade. Veja, vocês entendem a dialética da coisa, como esse tipo de gente se manifesta? Vê que a gente é criminosa. Ele assume aqui nas entrelinhas, assume assim, eu faço mesmo, sou e tal. Né, agora a lei tem que punir aqui e punir lá também e tal. Se fosse para punir e tudo mais. Né? Isso aqui, são nesses detalhes que a gente pega esse tipo de gente. E como eles são da bandalheira, né, eles, evidentemente, aquela história que a frase atribuída ao Abraham Lincoln, né, pode enganar alguns há algum tempo, muitos por mais tempo, mas não todos, alguma coisa assim, mas não todos o tempo todo. O Sérgio Moro caiu em contradição naquela história do MBL. Primeiro ele disse hacker, né, não é os adolescentes de espinha no rosto e tudo mais, aí prenderam os hackers de Araraquara e deixaram os hackers bandidos da Lava Jato tudo soltos, os vazadores lá da Lava Jato tudo solto, a começar por ele, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, por eles, né, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, e depois ele pediu desculpa lá pro MBL e tal, quer dizer, assumindo que, não, então, ele falou que não reconhecia, depois reconheceu. Veja, a mentira tem pernas curtas. Isso aconteceu com o Deltan Dallagnol, aconteceu com o frasista de porta de banheiro de rodoviária, e aconteceu agora com essa miniatura de quequeque aí do Deltan Dallagnol. Né? Foram pegos com a galinha no saco, conforme eu já disse aqui em outra ocasião, ladrões. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço, até a próxima.